Meu nome é Lucas e hoje eu vim contar o meu testemunho de vida. Desde os meus 14 anos eu sempre fui um adolescente muito revoltado e metido em confusões. Sempre estava na delegacia, minha mãe tinha que me buscar por causa das confusões. Depois de um tempo eu conheci outras amizades e comecei a beber bastante. Bebia todo final de semana estava em festa e brigas e como eu bebia bastante, veio também drogas. Amigos meus que usavam drogas me convidavam para usar e eu tive minha primeira experiência então com a maconha. Eu comecei a usar maconha. Usei uma vez, depois de um tempo usei de novo. Passado mais um tempo usei de novo, até que eu estava usando todo dia. Eu estava viciado na maconha, eu usava todo dia. Comecei a beber todos os dias, usava droga e bebia todo dia, de segunda a sexta-feira. Depois de um tempo essas coisas não faziam mais efeito, essas drogas não faziam mais efeitos em mim e eu fui atrás de drogas mais fortes, comecei a procurar drogas mais fortes para usar. Comecei a cheirar cola. Eu fui com alguns amigos e usei fiquei usando cola por um tempo, até que eu estava totalmente perdido na droga, perdido na cola, perdido na maconha, na bebida. Eu larguei a escola, virei dependente químico, só queria saber de usar drogas, de beber, e comecei a vender roupas e virei um refém dessas drogas. Foram mais ou menos 2 anos vivendo assim, perdido, sem rumo, até que eu conheci o crack. Eu conheci o crack e logo que eu conheci o crack eu já experimentei e já fiquei viciado. Passado mais ou menos uns 6 meses eu já tinha perdido emprego, perdido relacionamentos, perdido o contato com a minha família, apesar de morar na mesma casa, mas eu não conversava mais com a minha mãe, com a minha irmã. Eu só queria saber de usar droga. Eu saía de casa num dia e ficava 3, 4 dias fora de casa usando droga, e a minha mãe sem saber onde que eu estava. E comecei a vender as roupas que eu tinha para poder usar a droga. Comecei a vender outras coisas de casa, as coisas minhas que eu tinha. Eu cada vez mais eu consumia cada vez mais drogas, até que um dia eu fui buscar droga num lugar e quando eu saí de lá haviam dois policiais esperando na rua e eles me abordaram. Quando eles me abordaram, eles encontraram essa droga comigo. E ali naquela hora, eles me deram voz de prisão e que eu seria levado para a delegacia. Como eu era maior de idade e pela quantidade de drogas seria tráfico de drogas. E ali eu senti que a minha vida tinha terminado, que naquela hora eu seria preso e a minha vida acabou ali. Mas como os planos de Deus para a vida de uma pessoa de qualquer maneira se cumpre, não importa o caminho, por mais impossível que seja a situação da tua vida, Deus sempre tem um caminho para
para cumprir o propósito dele. E Deus tocou na vida daquele policial, e de alguma maneira ele devolveu os meus documentos e disse que era para mim ir embora, que era para mim ir para casa, que era para mim sair dali e largar essa vida, porque quem sabe seria uma nova chance que eu tinha ganhado. Naquele dia eu achei que eu tive sorte, mas depois de um tempo eu saberia que foi Deus que realizou aquilo, que tocou na vida daquele policial para que ele me soltasse. Depois de ter acontecido isso, eu fui mais ou menos uns 2 anos nessa mesma vida. Trabalhava só para usar drogas e festas e bebedeiras. Quando eu chegava em casa, depois de 2, 3 dias, a minha mãe nunca brigou comigo, ela nunca quis me internar, ela nunca quis que eu fosse ao médico. Ela simplesmente falava que Jesus ia me libertar. Algum dia Jesus ia me libertar. E ela me convidava para ir para a igreja, para me encontrar Jesus, e eu dizia para ela que ela era uma fanática, religiosa, e que eu só ia para a igreja se Jesus me deixasse rico, se eu fosse rico. E toda vez que eu chegava em casa drogado, eu via ela no quarto orando, às vezes chorando, e eu não falava nada, e eu tentava me libertar daquilo. Às vezes eu ficava pensando no sofrimento que eu causava para minha mãe, para minha família, mas aquelas correntes que estavam sobre a minha vida eram mais fortes, e no outro dia eu acordava e queria usar de novo e de novo. Até que um dia, era um inverno chuvoso, eu cheguei em casa depois de 4 dias. Eu fiquei 4 dias fora de casa, usando droga. Quando eu cheguei em casa, eu perguntei pela minha mãe, e a minha tia respondeu que ela tinha saído atrás de mim. Ela foi me procurar. Quando eu ouvi aquilo, eu senti uma vergonha enorme, eu senti uma tristeza grande no meu coração, e por saber o sofrimento que eu estava causando na vida dela, na vida da minha família, e que eu tinha que mudar de vida. Então, quando ela voltou para casa, a gente sentou e conversou, e a minha tia contou que ela teve uma revelação de Deus na vida dela sobre uma criança que iria morar com ela, e que ela foi conversar com o missionário sobre esse sonho, sobre essa revelação, e ele disse que se tem alguém passando por uma dificuldade, se tinha alguém passando por alguma dificuldade, algum problema na família dela, seria essa pessoa. E ela sentiu naquele momento que ela tinha que vir me buscar, que ela tinha que me levar embora. Quando ela me contou isso, eu teimei em não ir. Eu não queria ir, eu queria ficar ali, porque eu sabia que eu estava sentindo aquela culpa, mas no outro dia o vício ia continuar, e eu ia continuar usando drogas. Mas o Senhor me deu uma paz tão grande no meu coração, e um sono. Ele me deu um sono, uma presença dele, assim, que eu simplesmente dormi, e logo pela manhã eu acordei, sentei na cama e decidi que eu não queria mais aquilo para minha vida, e eu fui embora. Eu fui morar com ela na cidade dela. Chegando lá, eu conheci o missionário, reencontrei meus antigos amigos. E quando eu conheci o missionário, eu conversava com ele, ele me falava de Deus, mas eu não acreditava muito. Eu nunca acreditei em Deus, eu nunca acreditei naquilo. E passado alguns dias, eu tive uma crise de abstinência, que as pessoas falam.
eu não conseguia mais dormir. Eu fui parar no hospital durante 3 dias por causa disso, e quando eu voltei para casa, toda noite quando eu ia dormir, eu sentia que no meu quarto tinham pessoas no meu quarto. Tinham pessoas me olhando, pessoas caminhando ali, e quando eu acendia a luz não tinha ninguém. As paredes se fechavam ao meu redor e essas pessoas estavam sempre ali, constantes. Eu sentia como se elas estivessem ali. Fui ao médico perguntar o que era aquilo, e ele me falou que era da crise de abstinência. Até perguntei para minha mãe, até minha mãe disse que era da crise de abstinência e me deu remédios. Eu tomava remédio para dormir, só que os remédios não faziam efeito. Eu ficava acordado a noite inteira vendo aquilo, sentindo aquilo. Me deram livros de autoajuda para tentar melhorar isso, para que eu não sentisse mais isso. Mas nada disso adiantou. Durante muito tempo eu sentia aquilo. Eu não dormia. Eu só ia dormir de dia quando eu conseguia ver as coisas, porque à noite eu sentia aquelas pessoas, aqueles espíritos ao meu redor. Até então eu achava que era uma coisa natural da droga, mas quando eu fui conversar com o missionário, eu resolvi procurar um missionário para contar para ele sobre essa situação. Ele me disse que como a obra de Deus começou pela vida da tua tia, da minha tia, para me tirar do mundo, para me tirar das drogas, me tirar da cadeia que ele tinha imposto sobre a minha vida, e como a minha mãe e a minha tia eram pessoas de muita fé, e Deus estava com elas, o diabo não conseguia me atingir de uma forma direta, e ele começou a usar os seus demônios, os seus espíritos, para tentar atingir o meu pensamento, para que eu voltasse para o lugar que eu estava. E eu sempre pensava que eu tinha que voltar, que era melhor para mim naquele lugar, e eu tinha que voltar. E isso era uma tentativa do diabo para fazer com que eu voltasse a cadeia, voltasse as correntes que ele tinha imposto sobre mim. E eu ganhei uma Bíblia, uma pequena Bíblia. Ele me deu e disse para mim ler o que eu gostasse de ler, para mim abrisse algum livro que eu gostasse de ler. E eu comecei a ler pedacinhos da Bíblia, mas eu só lia, não acreditava naquilo. Eu lia e ia dormir, e mais um tempo isso continuou, até que eu comecei a orar. Eu pedi para Deus que aquilo sumisse dos meus pensamentos, que aquilo sumisse da minha vida, sem muita fé. Eu pedi sem muita fé, e naquela noite, por incrível que pareça, eu consegui dormir. Eu dormi um tempo, eu não sentia mais aquelas coisas, e eu comecei a ler a Bíblia todo dia. Eu lia a Bíblia todo dia e orava sempre um pouquinho. Eu orava um pouquinho, orava a Deus pedindo para que Ele protegesse minha família e me protegesse, e as coisas pareciam estar melhorando. Arrumei um emprego lá, comecei a trabalhar. A minha vida voltou a ser normal. Até que um dia eu cheguei do trabalho e na minha casa eu tinha um tio meu que ele era alcoólatra. Ele era alcoólatra e começou uma discussão. A gente começou a discutir sobre a minha tia, que ela era uma pessoa doente, e eu, por muito tempo, eu aguentei as maldades dele com ela. E naquele dia a gente começou a discutir. Por pouco não aconteceu uma tragédia na nossa família. Naquele dia aconteceu uma tragédia. E a minha tia decidiu que eu deveria voltar a morar com a minha mãe, para que eu não cometesse nenhum erro grave
já que eu estava melhorando, que eu não cometesse mais nenhum erro grave sobre a minha vida. E eu voltei a morar com a minha mãe. Quando eu voltei a morar com a minha mãe, eu fiquei 1 ano sem sair de casa, trancado em casa, com medo que alguma coisa me acontecesse. Pelo fato de eu ter muitos inimigos aqui na cidade, eu fiquei com medo de alguém fazer algum mal para mim, a polícia me pegar. Eu fiquei com medo e não saí de casa. E a minha mãe voltou a falar a me convidar para ir na igreja que ela frequentava. E um dia eu decidi ir. Eu não tinha o que fazer. Eu fui na igreja. E quando eu cheguei na igreja lá, eu senti uma coisa diferente. Eu senti uma presença estranha, mas como eu não acreditava muito, eu não achava que aquilo era real, eu ia por respeito a ela, por saber o quanto ela lutou pela minha vida, e eu ia apenas por ela. Até que eu comecei a frequentar os jovens da igreja no sábado. Comecei a ir todos os sábados nos jovens, só que eu saía dos jovens e voltei a me reencontrar com meus antigos amigos. Eu saía dos jovens nos sábados e ia para algum bar beber, eu ia para alguma casa de alguém beber. E eu continuei assim durante uns 3, 4 meses, até que num sábado eu saí de um encontro de jovens e fui para um bar beber com os amigos, e aquilo aconteceu muito rápido. A gente saiu daquele bar, a gente foi em todos os lugares que eu ia antigamente, nos lugares onde tinha droga. Nós fomos para lá, encontrei pessoas que queriam me fazer mal, e as coisas aconteceram rápido demais. Naquela loucura, eu estava voltando a fazer tudo aquilo que eu fazia antes. Eu estava voltando a viver aquela vida que eu tinha, que a minha mãe tanto pediu para Deus para que Ele me livrasse. E eu cheguei em casa, eu virei à noite, eu cheguei em casa, era 9 horas da manhã, encontrei a minha mãe na mesa, sentada na mesa, chorando, e ali eu percebi que a minha volta para cá, aquela situação que aconteceu na outra cidade, aquela situação o diabo foi usar outra pessoa para que eu voltasse a morar aqui, para que ele pudesse ter controle sobre a minha vida, sobre aquilo que estava acontecendo. E eu comecei a chorar naquele momento, vendo a minha mãe passar por aquilo de novo, e eu pensei para mim que a minha mãe não ia passar por tudo aquilo de novo sobre a minha vida, comigo. E eu chamei ela para o quarto e contei tudo que eu tinha feito desde os meus 14 anos. Eu contei toda a história para ela, contei para ela sobre as drogas, sobre as brigas, sobre tudo que ela deveria saber. E naquele domingo de manhã, a gente orou junto, e eu prometi a Deus que no domingo de noite eu ia na igreja, e que naquele domingo, naquele dia, eu teria o meu encontro verdadeiro com Ele. Porque até então eu tive um encontro com Deus, mas não foi verdadeiro, foi uma coisa momentânea. E quando chegou domingo de noite, eu fui para a igreja decidido a entregar minha vida a Jesus, a entregar minha vida a Jesus totalmente, todo o meu coração, 100% da minha vida. E a pregação do pastor me tocou muito. Parecia que era tudo para mim, parecia que ele estava falando comigo. E quando o pastor fez o apelo para quem tivesse algum problema, quem queria entregar a vida a Jesus, eu me ajoelhei no mesmo lugar que eu estava ali. Eu não sentia mais nada ao meu redor, eu não sentia as pessoas falarem, eu não sentia
eu não escutava o louvor, eu escutava apenas o pastor orando, e era só eu e Deus. E eu comecei a orar e disse para Deus, confessei a Deus todos os meus pecados, confessei a Deus que eu era uma pessoa pecadora e que eu queria ser salvo, que eu não queria mais ser refém. E disse a Deus que a partir daquele dia a minha vida seria totalmente dele. E quando eu estava orando, eu senti um amor tão grande, um amor tão enorme sobre a minha vida, e eu sentia aquelas correntes que existiam sobre a minha vida, eu sentia tudo aquilo se quebrando, eu senti tudo aquilo sendo jogado por terra, e eu senti no meu coração que Deus me dizia que a partir daquele dia eu era uma nova criatura, que eu tinha nascido de novo, que tudo que eu fiz no passado foi jogado no mar do esquecimento, e Deus tinha me perdoado. E aquilo foi a sensação mais maravilhosa que eu podia sentir em toda a minha vida. Sentir o amor de Deus, a presença de Deus, mesmo Ele sabendo que o pecador que eu era, mesmo Ele sabendo a podridão que eu vivia, Ele ainda assim me amou, Ele ainda assim honrou as orações da minha mãe. E eu aceitei Jesus naquele domingo, e a minha vida, ela mudou totalmente. Depois daquele domingo, eu saía na rua e as pessoas me reconheciam, mas como se aqueles amigos do passado que eu usava droga, que eu bebia junto, eles me conheciam, mas como fosse se a gente não tivesse nenhuma intimidade. Eles apenas me cumprimentavam e iam embora. Eles não como se Deus tivesse realmente apagado da memória das pessoas e da minha tudo aquilo que tinha acontecido. Eu voltei a amar a meus familiares, a minha mãe. Eu voltei a ser realmente eu me tornei uma nova pessoa, um novo Lucas. E aquilo tudo que a minha mãe pediu, depois ela me contou que ela ficava à noite acordada orando, pedindo para Deus me protegesse, e Deus honrou ela. E depois de 6 meses que eu entreguei a minha vida a Deus, eu resolvi me batizar, me resolvi descer as águas. Mas eu ainda tinha um vício na minha vida. Eu tinha o vício do cigarro. E eu tentava me libertar. Foi uma batalha muito grande durante esses 6 meses e eu não conseguia. E um dia de noite, eu lendo a Bíblia, eu lia a Bíblia, eu orava a Deus, eu sentia Deus ali, mas eu sabia que eu tinha esse vício na minha vida. E que para eu descer as águas eu devia ser totalmente liberto. E eu pedi para Deus que, se Ele fosse o Deus dessa Bíblia, o Deus da Bíblia que eu lia, que eu acreditava, o Deus que liberta, o Deus que cura, que Ele me libertasse desse vício para que eu pudesse cumprir a última etapa da minha salvação, da minha libertação, que Ele me libertasse desse vício. E quando eu acordei de manhã, eu vi aquela carteira de cigarro, mas eu não senti vontade de fumar, eu não senti mais vontade de fumar. Eu fui liberto daquele vício. Eu sabia que eu fumava, mas eu não tinha mais vontade, eu não sentia vontade de fumar. E ali foi a prova de Deus na minha vida que Ele era realmente o Deus que cura e o Deus que liberta. E eu desci as águas junto com a minha mãe, junto com a minha irmã. Nós 3 nos batizamos no mesmo dia, e fazem 5 anos, hoje fazem 5 anos que eu sou uma nova criatura, que eu sou uma nova pessoa, que eu estou liberto de todos os vícios, de tudo, e cada vez mais o amor de Deus me preenche. Durante esses 5 anos, o cuidado que Ele tem sobre a minha vida é enorme.